Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de operações unitárias de separação mecânica e hoje a nossa aula será sobre o transporte horizontal de sólidos por arraste em fluidos. Lembre-se lá da nossa pirâmide, estão aí com o elemento combustível de vocês, força, disposição, mente aberta para aprender e vão anotando todos os detalhes. Os conteúdos da aula de hoje serão os conceitos, aplicações, características, fluidodinâmica e cálculos de dimensionamento relacionados ao transporte horizontal de sólidos. Então, vamos falar um pouco das características deste transporte horizontal de sólidos. Vamos fazer analogia com o transporte vertical que nós vimos na aula passada. Vamos analisar o mesmo diagrama, só que agora com as características do transporte horizontal. Aqui nós temos esse diagrama, esse gráfico, que mostra a queda de pressão em relação à altura versus a velocidade superficial do fluido, empregada nesse transporte pneumático horizontal. Então, aqui nós vemos que nós temos várias regiões no gráfico, dependendo da velocidade do fluido. Agora eu vou falar para vocês o que significa, o que representa cada região desses gráficos. Então, agora falando sobre cada parte do gráfico, nós vamos ter aqui essa primeira curva, que é a curva AB, ela vai representar esse movimento do fluido aqui sem a presença da fase particulada. Enquanto que as curvas G1 e G2, representadas aqui pelos segmentos C, D, E, F e GH, essas curvas elas representam o movimento do fluido com fase particulada, sendo que G1 é menor do que G2, por isso que há esse deslocamento da curva. Aqui nessa curva CD e F, nós observamos que no ponto C, a velocidade superficial do fluido ela é suficientemente alta para arrastar as partículas em uma situação de fase diluída. Então, nós conseguimos observar essa distribuição da partícula na seção transversal do duto por essas figuras aqui. Então, nesse ponto C dessa curva aqui, nós vamos ter o transporte em fase diluída. Dessa forma, não vai haver a sedimentação da fase particulada e a queda de pressão ela vai ser regida somente pelo atrito das fases com a tubulação do equipamento. No ponto D, quando a gente reduz essa velocidade superficial do fluido, o que vai acontecer? Não vai ser mais possível manter as partículas em suspensão. Então, nós começamos a observar essa deposição das partículas no fundo da tubulação. Lembrando que aqui nós estamos falando do transporte horizontal de sólidos. Então, vamos imaginar esse duto, né? Ele está na parte horizontal. Então, quando esse fluido não tem velocidade o suficiente para deixar todas essas partículas em suspensão, essas partículas elas começam parcialmente a se depositar no fundo na base dessa tubulação. Então, nesse momento, no ponto D, nós chamamos de velocidade de saltation, que é a velocidade de depósito, que nada mais é do que a velocidade crítica que nós temos aqui nesse tipo de transporte, onde acima dela nós vamos ter o transporte horizontal e abaixo dela nós não vamos mais ter essa característica do transporte horizontal devido à alta quantidade, à alta concentração de partículas depositadas na tubulação. Nos segmentos DE e EF, ao reduzir ainda mais essa velocidade superficial, nós vamos ter que a fase particulada vai apresentar um escoamento heterogêneo, ou seja, a gente não vai mais ter uma homogeneidade nesse deslocamento da fase particulada. Então, agora, lembrando lá que eu já tinha comentado para vocês na outra aula, que a gente sempre tem que estar observando quais são as equações que representam o sistema que a gente está estudando, seja transporte hidráulico, pneumático, vertical ou horizontal, ou se a equação é uma equação geral que pode ser utilizado para qualquer um desses tipos de transporte, sempre observando as restrições das equações. Então, agora falando de forma específica do transporte pneumático, a nossa velocidade crítica no transporte pneumático, que é conhecida
velocidade de saltation, aqui a gente vai ter esse S representando essa velocidade crítica, por ela ser conhecida como essa velocidade de saltation, que seria correspondente à velocidade crítica ou à velocidade de choque lá no transporte vertical. Então, quando a gente estiver falando de transporte pneumático, essa velocidade crítica ela vai ser dada por essa equação aqui, onde nós vamos ter esses parâmetros A1, A2 e A3 por essas equações aqui, e o diâmetro da partícula, no caso dessas equações aqui, ele tem que ser dado, ele tem que entrar aqui nessas equações na unidade em milímetro. E aqui, essa equação, nós vamos entrar com o restante nas unidades em CGS, para a gente ter essa velocidade em centímetros por segundo. E aqui, agora, a velocidade crítica para o transporte hidráulico horizontal vai ser dado por essa outra equação aqui, onde esse CV é a concentração volumétrica de sólidos, que já é conhecida nossa, que é dada por essa equação aqui, onde a gente faz essa relação da vazão volumétrica de particulado pela vazão volumétrica total, soma particulado com fluido. Então, agora falando da fluidodinâmica desse tipo de operação, né, transporte horizontal de sólidos, nós vamos ter a ação da gravidade, que vai provocar a existência de diversos tipos de regime, conforme nós observamos no diagrama. E mesmo acima da velocidade de saltation, ainda vai existir pelo menos 2 tipos de regime de transporte caracterizados pela homogeneidade da suspensão, que é caracterizada lá pelas velocidades acima de D' nas curvas C, D e F. Então, o que é uma suspensão homogênea? É aquela que não possui gradientes de concentração de partículas ao longo da seção transversal do equipamento. Então, aqui o que nós vamos observar? Nessa curva CD e F, nós vamos ter que, para velocidades acima desse ponto D', nós vamos ter um regime homogêneo. Então, para velocidades que vão estar situando aqui entre D e D', nós vamos ter um regime heterogêneo, que vai ser caracterizado aí por essa distribuição de partículas não uniforme na seção transversal do duto. Conforme a gente pode observar, a gente vai ter uma certa deposição de partículas, então essas partículas não vão estar distribuídas homogeneamente na seção transversal do duto. O transporte hidráulico de partículas finas e concentrações elevadas, ele vai apresentar um comportamento de fluido homogêneo não newtoniano. Então, para um regime diluído, quais são as hipóteses que a gente vai levar em consideração? Nós vamos desconsiderar a ação da gravidade e não vamos considerar o efeito da concentração, porque a gente está trabalhando justamente nesse regime diluído. Fazendo esses tipos de considerações, então nós vamos ter que esses termos aqui, que levam essa concentração da partícula e a gravidade, eles vão ser nulos. Dessa forma, essa equação aqui, que trata da equação do movimento na fase particulada, ela vai se reduzir a essa outra equação aqui. E essa equação aqui de cima, ela é a equação do movimento para a fase fluida. Na verdade, essas equações aqui, vocês já viram lá no transporte vertical de sólidos. É a mesma equação, só que agora nós estamos fazendo as hipóteses, levantando as hipóteses para o caso que nós estamos estudando aqui agora. Então, nesse regime diluído, o fator de atrito fluido-parede, né, FW, ele pode ser obtido por meio do diagrama de Moody para o fator de atrito de Fanny ou por correlações empíricas. Na verdade, esse fator de atrito, existe diversas correlações para a gente determinar ele, existem aí esses diagramas, igual eu acabei de citar, então a gente tem que analisar, fazer uma escolha de qual correlação que nós vamos utilizar. Dentre essas correlações, essa daqui que eu estou apresentando é uma delas. E o fator de atrito partícula-parede também, ele tem algumas correlações que a gente pode obter, esse fator atrito-parede. E uma dessas correlações é essa daqui que eu estou apresentando para vocês agora. Então, como que vai ficar a queda de pressão no regime diluído, né? E quando a gente tem aí o regime estabelecido e o regime permanente. Nesse caso, a gente não vai ter no regime estabelecido essa variação de velocidade de acordo com a posição. Então,
essa variação aqui, ela vai ser nula. Dessa forma, nós vamos chegar nessas duas equações aqui. Se a gente substituir esse termo aqui, essa equação para força resistiva, nessa força resistiva da equação de cima, nós vamos chegar nessa equação geral aqui para o cálculo da queda de pressão no transporte horizontal de sólidos para regime diluído. Lembrando que esse H aqui é a distância entre as tomadas de pressão. Se a gente entrar com todas as unidades no SI aqui nessa equação, nós vamos obter essa queda de pressão em Pascal. Agora, falando sobre a região do comprimento de aceleração, lembrando que essa região é aquele comprimento necessário para que a partícula atinja ali a sua velocidade uniforme. Ela vai ser dada lá quando a gente vai fazer a integração dessa equação aqui. Agora a gente vai vamos levantar as hipóteses, no caso aqui para regime diluído, né? Quando a gente não vai ter essa presença tão forte aí do efeito da gravidade e nem essa presença aqui do efeito de concentração de partículas. Então, dessa forma, a gente eliminando esses termos aqui, nós vamos chegar nessa outra relação aqui. Lembrando que essa equação ela é resolvida de forma numérica, de forma análoga com a que vocês já fizeram lá na aula de dinâmica da partícula. E, novamente, nós não vamos entrar nesse quesito aqui agora, que o nosso foco é outro. Então, agora, entrando no tópico, queda de pressão no transporte hidráulico para suspensões não homogêneas. Então, a gente vai falar para esse caso específico aqui. Vamos levantar as hipóteses, as equações para esse caso específico. Nesse caso, um autor chamado Santana propôs uma abordagem empírica para queda de pressão. Então, quais são as hipóteses? Que existe suspensão concentrada de finos, já que a gente está falando que é uma suspensão não homogênea, né? Vamos considerar que o fluido, ele se comporta como fluido não newtoniano, então ele vai ter um comportamento reológico, e que o regime é turbulento na maioria dos casos. Então, nesse caso, nós vamos ter essa equação aqui para representar a queda de pressão no transporte horizontal de hidráulico, né, para suspensões não homogêneas. Então, aqui dentro dessa equação, nós vamos verificar o que é cada termo dessa equação. Esse Vm é a velocidade média, que ela vai ser dada numa relação entre a vazão mássica da fase fluida e a vazão mássica da fase particulada. Esse ρ barrinha T, ele é a concentração mássica da suspensão, que a gente vai ter uma equação para determinar essa concentração mássica da suspensão. E o F é o fator de atrito, que ele vai depender, então, da reologia da suspensão. Aqui nós temos diversas correlações para o cálculo do F, e aqui embaixo a gente tem essa notação que esse E é a rugosidade da tubulação, que a gente aí também existe tabelas, dependendo do material da tubulação, enfim, a gente consegue determinar esse valor da rugosidade. Quem que é o Reynolds linha, né, que aparece nessas equações empíricas aqui? Esse Reynolds linha, ele vai ser dado por essa equação aqui, onde o K é o índice de consistência e o N é o índice de comportamento do fluido. Como que a gente vai saber esse K e esse N? Na verdade, a gente vai ter que estudar a reologia desse fluido para a gente determinar esses parâmetros aqui. A determinação desses parâmetros não é foco da nossa disciplina. Essa determinação desses parâmetros vocês veem lá em outras disciplinas. Então, só o que importa vocês entenderem que a gente vai ter a presença desses parâmetros justamente porque esses fluidos eles se comportam como fluidos não newtonianos. Agora, lembre-se lá que eu tinha falado para vocês que a gente ia determinar esse rotelinho aqui, né? Como que ele é calculado, que a gente viu ele aqui nessa equação, que ele é a concentração mássica da suspensão. Então, como que ele vai ser determinado? Ele vai ser determinado fazendo aqui essa soma, levando em consideração a fração volumétrica da fase fluida e a fração volumétrica da fase particulada e as densidades da fase fluida e particulada.
Então, agora, falando de forma geral do transporte de sólidos por meio de fluidos, né, de arrasto de fluidos, seja ar, seja líquido, seja vertical, seja horizontal. Como que a gente vai fazer a escolha do equipamento? Primeiramente, a gente tem que determinar qual que vai ser o tipo do escoamento. Se vai ser do tipo denso ou do tipo diluído. E como que a gente vai determinar se a gente vai fazer um escoamento do tipo denso ou do tipo diluído? Vai depender das características do sólido que a gente está transportando. Então, para a fase densa, a gente vai utilizar baixa velocidade de fluido. Dessa forma, esse tipo de escoamento vai ser mais utilizado para partículas frágeis. Por quê? Porque a baixa velocidade de fluido não vai impactar tanto nessa estrutura dessa partícula. Então, esse tipo de escoamento é mais indicado para partículas frágeis. E a fase diluída vai ter uma alta velocidade do fluido, então ela não vai ser indicada para partículas frágeis e vai acarretar no maior desgaste da tubulação, justamente por essa velocidade elevada, então vai ter um alto impacto tanto das partículas como do fluido com a tubulação do equipamento, e dessa forma vai apresentar um maior desgaste. Nós devemos também fazer a escolha do material da tubulação. Essa escolha do material da tubulação vai depender do conjunto sólido-fluido. Se é um conjunto que é muito abrasivo, então a gente vai ter que fazer todos esses tipos de análise para determinar o material da tubulação. E escolher um material que atenda às nossas necessidades e que, ao mesmo tempo, apresente um custo-benefício. Então, o material da tubulação ele vai variar justamente de acordo com essas características, podendo ser desde um tubo de PVC até um tubo de aço inox, dependendo dessas características que eu comentei. Também nós teremos que utilizar raios de curvaturas largos nos equipamentos e chapas de desgaste que propiciem a sua substituição, que seja de fácil manutenção. E outra parte muito importante é determinar a potência requerida do soprador, da bomba, dependendo se o transporte é pneumático ou hidráulico, para a sua escolha correta. E dessa forma também a gente vai fazer os cálculos de consumo energético, que vai acarretar diretamente na parte econômica da operação do equipamento. Então, pessoal, essa parte de transporte hidráulico e pneumático, horizontal e vertical, a gente termina aqui. E espero que vocês tenham entendido e que fique mais claro também no decorrer da resolução dos exercícios. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.